Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou feliz em estar com os irmãos em mais essa oportunidade que o céu nos concedeu. Em relação ao vídeo que os irmãos assistiram, nós já mudamos um pouquinho esses números. Para a glória de Deus, hoje nós já temos 40 bases missionárias estabelecidas, e não apenas 29, e nós temos 124 missionários em campo, irmãos, para a glória de Deus. Nós estamos atendendo hoje 2.500 crianças e adolescentes, com alfabetização, reforço escolar, evangelização, discipulado e alimentação, sem nenhuma ajuda pública, porque eu acredito que missão se faz com o dinheiro de Deus, e o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes, e não em emenda parlamentar. Eu escolhi fazer uma aliança. Eu só tenho aliança com quem tem aliança com Deus. Dinheiro ímpio não nos interessa. E, amados, sabe quantas vezes esse ano nossas crianças já ficaram sem uma refeição? Deixa eu ver. Nenhuma. E sabem por quê? Porque o nosso Deus é absolutamente fiel, digno de confiança. E porque Ele sempre provê o suficiente, o necessário, para que a sua obra seja feita. Nós temos vencido, não é um trabalho fácil, irmãos. A nossa folha de pagamento é uma folha de pagamento muito alta. Eu peço aos irmãos oração. Nós estamos agora com 20 missionários sem mantenedor. Mas nós acreditamos que esses mantenedores existem e que o Senhor trará eles, aproximará eles de nós no seu devido tempo. Então, eu não estou preocupada. Eu sempre digo que eu trabalho no baixo gerenciamento. Nossa organização tem um presidente. Esse presidente se senta sobre um trono e ele cuida de nós. Missão se faz pela fé, e nós ainda pelejamos as nossas batalhas assim, pela fé. Tem um testemunho que eu gosto de contar, que aconteceu em um dos nossos trabalhos, no extremo sertão piauiense, em um lugar que era chamado Lagoa das Cobras, antes de Jesus chegar lá. Agora, o nome é Lagoa da Boa Esperança, porque quando Jesus chega, ele muda tudo. As missionárias Neide e Wanda, elas me telefonaram e disseram assim: irmã Kellen, nós precisamos de um poço aqui. Para os irmãos terem um pouquinho da ideia do que é o trabalho em Lagoa da Boa Esperança, quando eu fui dar a posse dessas duas irmãs, o lugar, no dia da posse, fazia 42 graus na sombra. Não chovia há 8 anos, irmãos. E o caminhão-pipa ia uma vez a cada 15 dias levar água. Eu dei a posse delas ali, mas voltei com o meu coração muito sentido de deixar as irmãs naquele lugar. Quando elas telefonaram e falaram para mim sobre a necessidade do poço, eu disse: queridas, nós vamos planejar. Missão se faz, para quem está anotando as frases, anote essa, ela é boa. Missão se faz com orçamento e planejamento. A nossa parte é nossa parte. Eu sempre digo isso. Missão se faz com orçamento e planejamento. Nós fomos buscar uma empresa que perfura poços e fizemos o orçamento. E eles disseram assim: olha, custa o primeiro lençol freático, ele passa a 150 metros de profundidade, custa R$150 o metro da perfuração, fora tubos, canos, conexões, motor, alvenaria, caixa d'água e tudo o que era necessário. Nós orçamos de 25 mil a 30 mil o preço desse poço. Esse recurso nós não tínhamos, mas nós já tínhamos feito a nossa parte, estávamos com o orçamento em mãos. Eu também tenho muito cuidado, irmãos, quem gerencia um trabalho
dessa envergadura deve ter esse cuidado de não fazer o marketing da miséria. Eu não mostro uma criança faminta, segurando um prato vazio, olhando para a câmera com seu olhar triste. Esse tipo de marketing não glorifica o nome de Jesus. Eu mostro aquela criança banhada, penteada, com uma roupa limpa, sentada, se alimentando, lendo a Bíblia, louvando, cantando. E digo assim, olha o que Deus está fazendo. É para a glória de Deus. Se o nosso marketing não glorifica a Deus, então tem alguma coisa errada. Eu não posso deixar que uma pessoa olhe e diga, cadê o Deus dessa mulher? Cadê Deus que não resolve isso? As irmãs me disseram, irmã Kellen, o que é que a gente vai fazer sobre o poço? Eu disse, irmã, o evangelho, ele é imutável. Ele não tem novidade. Como o Senhor falou há 2000 anos. Qual a orientação que ele nos deu? Entra no quarto, fecha a porta e peleja as tuas batalhas lá dentro. Não mudou. Eu não vou fazer vídeo, eu não vou pedir foto. Nós vamos pelejar essa batalha dentro do quarto. E a minha oração, irmãos, às vezes eu faço algumas orações assim, um pouco ousadas. E eu falei assim, Senhor, eu preciso de 30 mil. Eu não quero 30 pessoas com 1.000. Eu não quero 10 pessoas com 3.000. Eu não quero 2 pessoas com 15.000. Senhor, procure no Brasil ou no mundo um coração que tenha 30 mil reais. E que esse recurso chegue. Procura, Senhor. Os teus olhos percorrem os fiéis da terra. Encontra esse coração. Eu não quero gerenciar isso. Chegou 50 para o poço. Chegou 10 para o poço. Eu quero um com 30 mil. Então, campanha de oração iniciada. Oramos talvez 45 dias, em torno aí de 12 meses. Eu recebi um e-mail, irmãos. Esse e-mail dizia assim, Cara Kellen. Ora, se alguém me saúda dessa maneira, o que eu entendo? Não é alguém que professa a nossa fé, né? A nossa fé é a paz do Senhor varoa, né? A paz, e aí vaso, né? Como é que está profeta? Não. Cara Kellen. Abria o e-mail, o corpo do e-mail. Eu estava dormindo, o homem sentou-se ao meu lado na minha cama e me disse, Roberto, acorda, tu vai levar água para uma terra seca. Eu me levantei assustado, liguei o computador e comecei a procurar. Missão em terra seca, trabalho em terra seca, criança em terra seca, projeto social em terra seca. Encontrei o seu site. Se você pretende cavar um poço, considere o poço pago. Assinado Dr. Roberto Limeira, cardiologista, interior de São Paulo. Simples assim. Mandei uma mensagem, mandei um e-mail para ele com o número da conta. Ele depositou os 30 mil. O outro e-mail foi com o comprovante da transferência. Eu preciso dizer isso a vocês, geralmente eu não falo, eu termino esse testemunho bem aqui. Os 30 mil chegaram, eu repassei as irmãs de Lagoa, ainda era a Lagoa das Cobras. As irmãs entraram em contato com a empresa, fizeram um poço, como pagaram à vista, sobrou 4 mil. Aí elas me ligaram, irmã Kelly, a gente devolve para qual conta esses 4 mil que sobraram? Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com as pequenas coisas. Pequenas coisas também nos deixam fora do céu. Pequenas coisas também impedem com que o fluxo de bênção chegue até a nossa vida. Nós precisamos ser pessoas confiáveis. O céu precisa confiar em nós. Se nós não conseguimos administrar 30 mil, o Senhor não pode nos entregar 100, nem 200,
nós nos perderemos por amor à nossa alma. Irmãos, tem crente que não pode ter nem óculos. Se começar a enxergar bem as coisas, enfraquece na fé. Tem crente que não pode ter bicicleta, ok? Porque se o Senhor der uma bicicleta a ele, o perde. A mesma coisa com recurso. Quando ela disse, irmã, sobrou 4.000, eu disse, amada, procure aí um sertanejo que more perto da base e vamos estender, vamos colocar os canos para que ele tenha água em sua casa. Faça isso com o dinheiro que sobrou. Foi captado para esse fim, deve ser usado completa e totalmente para esse fim, para que o Senhor se agrade de nós, para que o céu aprove o nosso orçamento, para que ele aprove a nossa administração. Se o céu aprova a nossa administração, irmãos, não falta dinheiro, nunca. Tem o selo. Finou, acabou o mês, o selo, aprovado. Começou o próximo mês. Agora, reprovado, irmão, não dá para contar com o céu. Eu fui lá para a inauguração. E eu disse para o povo, outra coisa, a glória sempre é do Senhor. Fui lá para a inauguração, eu disse, irmãos, amados, quem lhes deu esse poço não foi a irmã Kellen, não foi o projeto Campos Brancos, não foi o patrocinador, Dr. Roberto. Quem lhes deu esse poço foi o Senhor Jesus Cristo, por amor à vida de vocês, à alma de vocês, ao desenvolvimento do trabalho da missão aqui nesse lugar. A glória é toda de Jesus. Não agradeçam a mim, agradeçam a Ele. Fui lá até também quando esse senhorzinho, onde nós instalamos, puxamos a água para lá, ele ficou esperando eu chegar para ele abrir o chuveiro pela primeira vez. Chuveirinho, ele não tinha banheiro, tivemos que fazer o banheiro, até ultrapassou o valor dos 4.000, mas valeu a pena. 86 anos de idade, nunca tinha tomado um banho de chuveiro, nunca tinha tido água em casa. Mas ele esperou eu chegar para ele abrir. Quando ele abriu a chave, que a água caiu, esse homem chorou. Eu chorei com ele. Jesus é bom, é provedor e é cuidadoso. Missão se faz também com milagres, irmãos, como esse. E os milagres também acontecem no campo missionário. Uma de nossas missionárias, irmã Rai, os meninos conhecem, missionária no Rio Cumucuru, um igarapé, meus irmãos, um furo no meio da selva, lá na região onde Brenda estava estudando. Lugar difícil, estive lá recentemente. A irmã Rai me contou que um dia, de manhã, acordou, tinha lá um paneiro com peixe salgado, e ela falou assim, Senhor, pegou uma vassoura, foi varrer o terreiro. Quando ela estava varrendo o terreiro, ela olhou para o céu e falou, Senhor, a minha alma deseja um frango. Só que não tinha frango ali. Lá é uma ilha, não tinha galinha. Ela foi olhar quanto tinha na caixinha, tinha R$5, mas tinha que comprar combustível para poder ir à cidade. Não dava para o combustível. Ela juntou com o que a outra missionária tinha, fizeram uma matemática, pensaram assim, será que vendem para a gente meio frango assado? A outra disse, eu acho que só vende inteiro, nunca vi vendendo de meio. Ela disse, vamos desistir dessa ideia, vamos continuar varrendo o terreiro. Ela ficou ali varrendo o terreiro. Mas ela disse que outra vez ela falou, Senhor, só para ficar registrado no céu que hoje, esse domingo de manhã, a tua serva Rai, aqui no Igarapé Cumucuru, queria comer uma galinha. Eu sei que não é possível. Mas eu só quero que o Senhor saiba que a minha alma deseja isso. Senhor, não é uma necessidade. Eu tenho peixe salgado no paneiro. É um desejo. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que supre necessidade, mas é um Deus que realiza desejos. Não é? Você com seu iPhone realizou um desejo. Foi além da necessidade. E continuou varrendo. Irmãos, ela me contou, irmã Rai, é uma senhora de 55 anos, uma das missionárias mais crentes que nós temos no projeto.
ela estava aqui varrendo, ela ouve um grito. Ela olha para cima. Irmãos, um gavião soltou uma galinha gorda no quintal da base missionária em Cumucuru. A galinha caiu aos pés da irmã Rai. Caiu. Pá! Coma a sua galinha. Coma a sua galinha. Eu estou aqui. Eu estou vivo. Ei, o teu Senhor vive. Ele vê. Ele sabe. Ele vê. E assim nós estamos avançando, irmãos. A responsabilidade é muito grande. Mês passado, estava para vencer a nossa folha de pagamento e nós fomos chorar. Parei o trabalho de todo mundo na base, todo mundo para cá. Não, você estava lá, Abraão estava lá. Foi no final do ano passado, foi dezembro, foi isso? Chamei todo mundo. Gente, que mês passado aconteceu de novo. Mas é desse dia que eu quero contar. Reuni todo mundo, pararam os trabalhos, vieram alunos, missionários, equipe administrativa, vamos chorar. Precisamos de, lembra quanto precisávamos? 80 mil. E começamos a chorar, irmãos. Fomos chorar, fomos clamar, fomos colocar o joelho no chão, o rosto no pó. E choramos, choramos, pedimos, clamamos. Até que uma aluna do ano passado, o Senhor a visitou. Eu sou uma pessoa que creio nos mistérios de Deus. Eu creio em revelação, eu creio em visão, eu creio em profecia. Eu creio que o meu Deus ainda fala. Eu preciso crer ou morro. Não tem outra opção, irmãos. Ou cremos ou morremos. E estávamos ali quando de repente Deus encheu essa moça. E ela falou assim: eu, Senhor, farei mais uma vez. Podem encerrar. Eu farei mais uma vez. Em 2 dias a folha estava paga. Porque Ele é quem Ele diz que é. E Ele faz o que Ele diz que faz. E assim vamos avançando, queridos. Orem pelo Projeto Campos Brancos. Sigam o Projeto Campos Brancos no Instagram. Se quiserem me seguir, minhas redes também estão a serviço do reino. Não tem nada pessoal ali. Não preciso mostrar o que eu como, o que eu bebo. Eu mostro coisas para a glória de Deus. O avanço da missão. Então, sigam, acompanhem para ver o que Deus está fazendo. Amados, nós temos uma dívida muito grande. Há uma sentença sobre nós. Há uma expectativa do céu e uma expectativa do inferno sobre como estamos vivendo os nossos dias. O que estamos fazendo com o tempo que o céu tem nos confiado. Parece que estamos todos muito confortáveis. Temos uma igreja boa, um pastor bom, um grupo de louvor excelente, uma equipe de dança muito boa, músicos muito bons. Então, estamos muito acomodados, confortáveis. O conforto, ele é muito perigoso. Porque o conforto faz com que nós não tenhamos mais urgência em fazer nada. Achamos que viver o evangelho é simplesmente congregar 3 vezes por semana. É ser aluno de uma escola dominical ou, de repente, participar de uma célula. Amados, o evangelho é muito mais do que isso. Mas parece que nós não estamos compreendendo. Há irmãos, inclusive hoje, que congregam em seus quartos. Tem seu culto ali dentro, liga o computador, ouve o pregador que quer, ouve o cantor que quer e encerra a sua comunhão ali dentro. E enquanto nos fechamos, enquanto nos isolamos, o diabo, nosso adversário, está ganhando um terreno que nós levaremos muito tempo e talvez nem consigamos recuperar se nós não nos atentarmos para isso imediatamente. Estamos confortáveis e não estamos fazendo o que o céu espera de nós. A prova disso, irmãos, a igreja
a minha denominação, só a minha denominação tem 100 anos. 108 anos, para ser mais exato. A igreja tem 2.000 anos. Se contarmos a partir em torno de 2023, 2025 anos. Aí nós vamos olhar para aquilo que nós ainda precisamos fazer. Como que nós temos 100 anos ou 2.000 anos e nós ainda temos 16.750 povos que nunca ouviram falar de Jesus? Como que a igreja primitiva, que eram 500 pessoas após a ascensão de Cristo, como é que eles conseguiram alcançar todo o seu mundo sociopolítico para Cristo? E eram 500 pessoas, sem salário, sem celular, sem dinheiro e perseguidos. Conseguiram alcançar todo mundo. E nós somos 2 bilhões de cristãos. Nós temos 53% do PIB mundial nas nossas mãos. E nós não conseguimos impactar a nossa geração. Nós não conseguimos alcançar a nossa vizinhança, nem a nossa família. O que é que está acontecendo conosco? O que é que eles tinham que nós não temos, irmãos? Eles eram completamente comprometidos com Cristo. Parece que está nos faltando compromisso. Eu até, dia desses, tivemos um momento no projeto, e um irmão falou assim, falando, eu não lembro qual foi o começo da conversa, mas ele disse assim, olha, a galinha é comprometida, que a galinha dá os ovos. Eu disse, não, a galinha é envolvida, ela dá os ovos. O porco é comprometido, ele dá o bacon, ele dá a vida. O chamado para missões, irmãos, é o chamado para a morte. Ok? Se nós não entendermos isso, nós estamos sempre em busca de alguma coisa para satisfazer a nossa necessidade, o nosso ego, a nossa vontade. Quando nós entendemos que o Senhor nos chamou para morrer, para a glória de Deus, então nós entendemos que tudo que eu faço no dia a dia deve cooperar para a glória de Deus, que eu diminua, que a glória de Deus cresça, que o nome dEle, Ele impacte essa geração através da minha vida. Não sou eu, é Ele. É Ele. Então, queridos, 16.750 povos não alcançados pelo Evangelho. Das 6.528 línguas faladas atualmente, em 4.040 não tem a Bíblia completa traduzida e 1.800 dela não tem nenhum versículo. Nenhum versículo. Aí a gente pergunta, onde estão os jovens que sonham em traduzir a Bíblia para uma língua ágrafa? Onde estão os jovens que vão se preparar para ser um tradutor das Escrituras? Não sei aqui, mas no Brasil não tenho encontrado. Nossos jovens querem ser políticos, querem ser artistas, querem ser conferencistas internacionais. Nossos jovens querem ser profissionais liberais, querem ser ricos, querem usufruir o melhor desta terra. Não tenho encontrado com facilidade um jovem que diga assim, Senhor, eis aqui a minha vida, gasta para a tua obra. Aonde o Senhor quiser e o que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Nossos sonhos estão comprometidos conosco. E enquanto isso, 1.800 línguas não tem nenhum versículo da Bíblia traduzido. Das 35.000 comunidades ribeirinhas do norte do Brasil, em 10.000 delas o Evangelho ainda não chegou. Irmãos, não chegou. Não tem internet, não tem energia elétrica, não tem celular. A igreja de nenhuma denominação chegou lá. Sem corpo, irmão, Jesus não vai. Tem que ter um corpo para que ele vá. Eu perguntei para um ribeirinho, até disse para o pastor ontem, para um ribeirinho, há uns 2 anos atrás, conhece Jesus? Ele parou para pensar um pouco, ele disse, tem uma cruz nessa história? Eu disse, tem. Ele disse, já ouvi alguma coisa. Acho que alguém morreu nesta cruz, mas eu não sei se foi ele ou se foi a mãe dele. O conhecimento dele já está acima do conhecimento dos demais, que eu estou citando aqui. Ele pelo menos sabe que tem uma cruz.
embora não saiba quem morreu nela. Ainda não sabia na ocasião quem havia morrido nela. 10.000 comunidades ribeirinhas onde o evangelho ainda não chegou. Comunidades com 5 casas, 8 casas, 10 casas. Comunidade que quem está sentado numa cadeira e pode decidir, diz assim, quantas casas tem lá? 5? 8? 10? Muito pouco. Não vale a pena investirmos aí. Não vale a pena. Agora eu pergunto, porque eu falo a líderes aqui, e eu falo inclusive para futuros líderes. Homens que o Senhor entregará autoridade nesta terra. Você não tem o direito de escolher quem merece ouvir o evangelho e quem não merece. Se você souber que existe um morador em um lugar remoto e o evangelho ainda não chegou até lá, isso vier ao seu conhecimento, lembre-se, não foi o seu sangue derramado na cruz, foi o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo envolve aquele homem. Então faça o que tiver ao seu alcance. Que o Senhor tire do nosso meio a numerolatria. Nós não adoramos a números. Nós entendemos o valor de uma alma. E o valor de uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós ainda temos, das 228.000 tribos brasileiras, 121 tribos, 200.000 índios, que estão caminhando para o inferno enquanto estamos aqui. 200.000 índios. Uma vez um índio me falou assim, eu acredito que existe um Deus mais forte do que os demônios que nós conhecemos. Mas eu não sei o nome dele e eu não sei aonde ele mora. Se eu soubesse, eu pediria a ele que socorresse a mim e ao meu povo. Para aquele índio eu pude falar. Mas para outros 200.000, não. Precisamos de alguém que ame esse povo. Nós temos, irmãos, 900.000 ciganos, somente da etnia Calon. Menos de 1% também se declara crente em Jesus. O missionário para evangelizar os ciganos tem que ser um missionário nômade ou seminômade, de acordo com o povo a quem ele vai servir. Ok, irmãos? Porque o missionário, ele é um servo. Ok? Ele é um servo do seu Senhor, é um servo da sua igreja, é um servo da sua chamada, e é um servo do povo. Ok? Ele não é a grande mãe branca, o grande pai branco que chegou para ser obedecido. Ele é um líder que vai para lá para servir. Então esse missionário tem que acompanhar os ciganos também. Precisamos de uma igreja que seja desmontada e depois seja montada novamente quando esse acampamento ele acontecer, onde o povo chegar para acampar. Nós ainda temos, irmãos, dos 3.524 quilombos, em 2.500 não há presença missionária evangélica. Em 2.500 o evangelho ainda não chegou. Nós estamos alcançando no Campos Brancos, estamos alcançando agora 1, 2, 3, 4, 5 quilombos. 6. Trabalho dificílimo. Eu estive lá visitando os obreiros há algumas semanas. Almocei com eles um camaleão frito. Era o almoço daquele dia. Nossos obreiros estão lá. 2.500 quilombos ainda estão esperando por um missionário que ainda não chegou. Nós temos 9.000 assentamentos sem conhecimento de Cristo. Somente no Nordeste brasileiro. Esses assentamentos também estão esperando que algum missionário chegue e fique. Nós temos, os irmãos vão atualizar essa informação, eu me equivoquei, são 9 milhões de surdos no Brasil e menos de 1% se declara crente em Jesus. Menos de 1%. Esses surdos não estão vivendo em outro lugar. Esses surdos, alguns deles, muitos deles estão aqui em Grajaú. E como entenderão o evangelho se não há quem sinalize? Precisamos de um ministério forte com surdos em todas as nossas igrejas.
de alguém que vá buscá-los, que traga. Precisamos que nossos principais cultos sejam traduzidos para a linguagem de sinais. Nós precisamos, irmãos, nos mobilizar. A alma de um surdo vale mais do que o mundo inteiro. Vale tanto quanto a alma de um ouvinte. Nós temos os imigrantes. São mais de 100 países com população fixa no Brasil, sendo que 27 deles são completamente fechados para o Evangelho. Mas o Senhor trouxe para cá. E aqui em São Paulo tem uma das maiores comunidades de imigrantes do Brasil. São Paulo, Nova Iguaçu e não lembro qual é o outro estado. Só lembro agora de São Paulo e Nova Iguaçu. Mas o Senhor trouxe eles para cá. Só que parece que estamos confortáveis demais. Não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E olha, a obra missionária ela tem inimigos terríveis, irmãos. Eu muitas vezes sinto que todos os canhões do inferno estão apontados para a minha alma. Há momentos, há dias que eu não consigo dormir. Há momentos em minha vida em que eu enfrento uma batalha quase que sem tréguas contra o inferno. O diabo odeia missões. Ele odeia que 124 missionários estejam trabalhando em tempo integral em lugares carentes como esse. Ele odeia que haja uma organização que se preocupe com eles. Ele odeia. O mundo odeia missões, a carne odeia missões, o diabo odeia missões. São inimigos cruéis. Mas o mundo odeia missões, irmã Kellen, sim. E eu não estou falando do mundo lá fora, não, e aqui dentro. Quer ver? Deixa Deus chamar um jovem aqui de dentro. Muito talentoso. Ou uma moça extremamente talentosa. O futuro do departamento. Sentiu chamada missionária. E agora? Muitas vezes os pais são os primeiros inimigos. Você não, meu filho. Você não, minha filha. Missão é sofrimento. Queridos, quem não faz missão também sofre. As tempestades vêm para todo mundo. Mas eu prefiro sofrer com meu Jesus no barco. Eu prefiro sofrer na vontade de Deus do que sofrer fora dessa vontade. Você não. E as pessoas começam a desanimar e a sufocar essa chamada até que ela se acabe. A carne odeia missões. A nossa carne, irmãos, não quer sacrifício, não quer ter que abrir mão de nada. A nossa carne quer o bem bom, né? A nossa carne, ela quer aquilo, o conforto, a estabilidade. Por isso que eu acho engraçado, pastor, quando alguém chega para mim e diz assim, irmã Kellen, estou sentindo uma vontade de evangelizar as crianças do meu bairro, ou os adolescentes daquela escola municipal, mas eu não sei se é de Deus. Aí eu digo assim, vamos por eliminação, ok? Do diabo não é. O diabo com certeza não quer que você evangelize as crianças do seu bairro, nem que você comece um trabalho com adolescentes, ou com mulheres grávidas, ou com surdos, ou com crianças de rua. O diabo não quer. Eliminamos um. A sua carne também não quer. A sua carne quer o seu sofá, quer a Rede Globo. A sua carne quer ficar no bem bom. A sua carne não quer perder tempo, não quer se desgastar emocionalmente. Então, da sua carne também não é. O desejo de fazer alguma coisa para a glória de Deus só vem de um lugar. Vem do trono de Deus. É Deus que acende essa chama no teu coração. Então, deixa de dúvida boba e começa a fazer. Nem que seja com um. Lembra que quem nasce grande é filhote de baleia? Então, o mundo, a carne e o diabo. O diabo, por muito tempo, ele só matava e prendia os cristãos. Os missionários, os líderes. Depois ele pensou, não está dando certo. Eu mato 1, se levanta 3, eu mato 5, se levanta 15. Então, ele mudou. Não somos mais presos. Ele inventou mentiras que têm enganado muitos irmãos. Ele inventou mentiras e colocou, ele introduziu essas mentiras em missões. E tem muita gente boa acreditando.
Uma das mentiras que o diabo criou foi a departamentalização. Missão é um departamento. Se eu faço parte do departamento de dança, eu não tenho nenhuma responsabilidade com missões. Se eu sou músico, não tenho nenhuma responsabilidade com missões. Se eu sou do coral, meu ministério é cantar, eu não tenho nada a ver com missões. Irmãos, é uma mentira de Satanás. Missão não é um departamento. É a razão de ser da igreja. Ok? A igreja existe para fazer missão. Você foi salvo como resultado de uma ação evangelística ou missionária. E você está aqui para que todos os esforços sejam empreendidos para que a obra missionária continue, para que ela avance. É para isso. Então, quando nós entendemos isso, que a principal característica de um crente salvo é a preocupação com a salvação do outro, nós entendemos que nós não estamos no evangelho a passeio. Nós estamos no evangelho para trabalhar. Missão não é um departamento. Nós temos as pessoas que organizam as ações, mas quem faz parte da secretaria? Todos aqueles chamados por Cristo para ir morar no céu. Só vai para o céu quem ama o que ele ama. Tá, irmãos? Só vai para o céu quem se preocupa com aquilo que o céu está ocupado. Já desses, o irmão me interpelou na entrada de um evento. Ele disse assim: irmão, ouvi você falando ontem, muito bonito, mas eu não tenho chamada para missões. Sinto muito, mas não tenho. Eu disse: irmão, quem sente muito sou eu. Não vou lhe encontrar no céu. Aí ele disse: não vai, não vou, irmão. Quem não está trabalhando pela expansão do reino, quem não ama a obra missionária, não reinará com Cristo. Só vai para o céu quem ama o que ele ama. O Senhor não ama o que ele ama? Sinto muito pelo Senhor. Sinto muito. Mas é a realidade, irmão. É a verdade. Missão não é um departamento. E outra coisa, em missão, eu acho que eu já disse isso ontem, não existe em cima do muro. Não tem terreno neutro. Ou você faz, ou está atrapalhando. Ou você faz, ou você é um inimigo. Ok? Não tem terreno neutro. Quem não está fazendo, está atrapalhando. Ok? Muito bom que isso fique muito claro. Outra coisa, outra mentira do diabo, só faz missão quem tem chamada. Mentira, irmãos. Todos nós temos chamada para tornar Cristo conhecido. Nem todos irão para as selvas, como eu fui, mas todos foram chamados para contribuir para a expansão do reino. Onde você está? Outra mentira de Satanás, missionário é um cidadão de segunda classe. É alguém para quem todas as portas estavam fechadas. Missionário é alguém que não quer trabalhar. Missionário é alguém que está vivendo bem à custa da igreja. Tem gente boa acreditando nisso. Muito cuidado com as mentiras que Satanás tem ventilado em nossa mente. O missionário não é alguém que fracassou. É alguém que fez uma escolha. Ele escolheu, não é ir em seu lugar. É ir como seu representante. Porque se vai em seu lugar, você deixa para lá. Já foi. Mas como meu representante, não. Ele me representou ontem, me representa hoje, continua me representando amanhã. Não é alguém que faliu, é alguém que escolheu. Você diz assim: mas eu nunca pensei no missionário como cidadão de segunda classe. Será que não, irmão? A gente diz que não, mas a gente dá para o missionário o ventilador sem hélice, a geladeira sem motor. Eu amo missões, mas dá o ferro sem resistência. Eu amo missões, mas dou o sapato com o salto esfarelado, dou a bolsa rasgada. Eu amo missões, mas dou a minha camisa de seda com a marca do ferro atrás. A gravata que eu já usei 20 anos. Quer dizer, Jesus deu seu sangue, Paulo deu sua vida, e eu dou o que eu não quero mais usar?
eu dou as minhas sobras, eu dou o meu lixo. Como, irmãos? Como eu posso dizer que eu amo missões se é o nosso menor investimento? Irmãos, é algo que a gente precisa rever. O chamado missionário não é um chamado menor em relação aos demais chamados. Nós não temos uma hierarquia. Pastor, apóstolo, pastor, evangelista, aí presbítero, diácono, auxiliar, aprendiz e o missionário aqui embaixo, no chão. Não, irmãos, não é assim. Nós não temos essa divisão hierárquica. Todos nós trabalhamos para o Senhor. Não tem obreiro mais ou menos importante para o céu. Então valorize os servos do Senhor. Respeite o chamado missionário alheio. E contribua com aquilo que estiver ao seu alcance. Outra mentira do diabo. Primeiro a nossa cidade. Primeiro vamos ganhar Grajaú inteira para Cristo. Aí depois, se sobrar tempo, dinheiro e pessoas, nós vamos alcançar outros lugares. Não funciona assim, irmãos. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Grajaú, como em todo o estado de São Paulo, e Brasil, e até os confins da terra. Um lugar que nem é geograficamente localizável, para todo mundo estar incluído. Agora não é primeiro um, depois outros. Conectivos são tanto quanto é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Evangelismo é missão perto, missão é evangelismo longe. Quando vocês investem em missões aqui, em outro lugar, a bênção de Deus os alcança aqui e alcança esse outro lugar onde vocês estão investindo. Aí há crescimento em todas as áreas e nenhum povo fica de fora, irmãos. Como eu queria, como eu gostaria, sim, Senhor, que um anjo descesse e falasse para todos os presidentes de igreja do Brasil a seguinte frase: ei, acorda, o teu campo é o mundo. Não é onde tua igreja está enraizada, é o mundo. Essa é a paróquia que o Senhor te confiou. Talvez você pergunte, mas irmã Kelly, o que é que eu posso fazer? Irmãos, o movimento missionário nasceu de joelhos. Nós começamos com oração. Mas por que com oração? Porque quem não ora é vaidoso, quem não ora é egoísta. Quem não ora não investe na obra missionária, irmãos. Só investe em missões quem ora. Deus só fala com quem ora. Cristo está entronizado no coração de quem ora. Se a pessoa não ora, outros estão ocupando esse centro. A vaidade, o ego, o desejo de crescimento e tantas outras coisas. É por isso que a missão começa com oração. Só contribui quem ora. Quem não ora, não oferta. Quem não ora, não trabalha. Quem não ora, é inimigo. Quem não ora chega assim, uma hora dessa esse culto ainda não terminou. Mas quando era ímpio, uma hora dessa estava no bloquinho. Até tinha virado a noite, o dia todo. O tempo nem passa, não dá fome, não dá sede, não dá sono lá. Não é? Então a oração, ela faz essa diferença. A oração. Tudo o que Deus faz na terra é em resposta às orações. Ele poderia fazer sozinho, mas Ele propõe uma parceria com a gente. Nós oramos, o braço de Deus se move. Nós oramos, o milagre acontece. Nós oramos e Ele age. Agora eu quero te convidar para orar assim. Olha, não coloca uma oração de uma sentença de 3 segundos. Senhor, cura a minha coluna, abençoa os missionários, abre uma porta de emprego para o meu filho. Não, irmãos. A oração é rogar. Rogar é ao Senhor da seara, pelo ceifeiro de sua seara. Rogar é clamar com lágrimas.
Ore pela vida emocional do missionário. Ore pela saúde física, pela saúde mental, pela saúde espiritual. Ore pela vida conjugal. Ore por aqueles missionários que estão no campo e a esposa está dizendo assim: eu não quero estar aqui. Eu quero ir lá com a mamãe. Ore por aqueles casais que a esposa está lá comprometida e o marido está dizendo: esse chamado é seu, não é meu. Ore pelos filhos adolescentes. Ore pelos jovens em missões que estão ali com seus pais e não tem como fazer uma faculdade, porque lá naquela tribo, naquele quilombo, naquele assentamento, não tem onde ele estudar. Ore, irmãos, pelos missionários abandonados por suas igrejas, por suas agências, que não têm segurança alimentar. Ore pelos missionários doentes, que não têm condições de comprar um remédio. Ore por aqueles que estão presos. Ore por aqueles que estão desanimados. Ore por aqueles que estão deprimidos. Ou vocês pensam que missionário não tem depressão, irmãos? Tem. É um ser humano também. Tem missionários com transtorno obsessivo compulsivo, missionário com insônia, missionário ansioso, missionário depressivo. Dia desses eu ouvi falar de uma missionária que se suicidou e o meu coração, ele ficou muito sentido com isso. E eu fui ao Senhor, eu falei: Senhor, eu tive contribuição, Senhor, nesse suicídio. Eu não a conhecia, irmãos. Mas eu falei assim: Senhor, será que se eu tivesse orado um pouquinho mais, essa vida teria sido poupada? Será que se eu tivesse um pouco mais de compromisso, Senhor, essa guerreira tua estaria viva? Precisamos orar, irmãos. O céu conta com os irmãos. Ore pelos pastores para que sonhem, para que tenham visões, para que tenham orientação de Deus. Ore pelos jovens para que sintam-se chamados para romper com esse ciclo consumista e comece a desejar alguma coisa de Deus para as suas vidas. Ore pelas famílias para que compreendam. Ore pelos povos para que não morram ainda. O evangelho só é novidade se chega a tempo. Só é boas novas se chega a tempo. Quando não chega a tempo, irmãos, que adiantou se chegarmos amanhã e hoje aquela alma tivesse perdido permanentemente? Precisamos nos unir em oração. Eu sei que vocês são uma igreja que ora. Eu disse quando eu cheguei aqui ontem que eu senti a presença de Deus aqui nesse lugar. Vocês são de verdade, irmãos. Vocês são de verdade. Vocês cantam de verdade, oram de verdade, dançam de verdade. Tudo que vocês fazem é com muita verdade. E eu estou muito impactada com isso. Muito impactada. Mas eu quero pedir ajuda a vocês. Orem. Orem pelos obreiros do Campos Brancos. São 124, irmãos. São pessoas que poderiam estar em qualquer lugar do mundo. Meus obreiros são jovens, são inteligentes, são talentosos. Fui visitar há alguns dias atrás no Marajó, uma base nossa. Irmãos, viaja-se 18 horas de Belém até Portel. Pega-se um barco menor e vai mais 8 horas para poder chegar lá. Tem 2 moças ali. É uma gigantesca selva. Desembarquei ali, elas estão. Nossas obreiras do Marajó, nessas 5 bases, irmãos, não tem geladeira ainda. As placas solares foram colocadas lá pela prefeitura há pouco tempo. E agora estamos na campanha para que o Senhor nos dê geladeiras. Para que nossas missionárias possam armazenar a comida. Tenham pelo menos uma água fria para tomar. Brenda sabe o quanto é quente o Marajó. Quente. Ela estava me dizendo ontem que não conseguia aquele cochilinho depois do almoço. Não era possível dentro das casinhas de madeira. Porque parece um forno. Elas se deitavam um pouco em cima de mesas, na sombra que as árvores projetavam lá fora, por causa do calor. Eu estive lá no Marajó, mas eu levantava 2, 3 vezes na madrugada para tomar banho.
por causa do calor. Sem contar a quantidade de muriçoca, de carapanã e todo tipo de praga que tem naquele lugar. Não é fácil. E nós temos 5 bases em funcionamento ali. Então, orem, queridos. A segunda coisa que você pode fazer depois que estiver orando. Não faça antes, é só depois. Se você fizer antes, vai trazer para o altar uma oferta que não tem valor. Okay? Se você fizer antes, você vai se comprometer com o teu resto, com a tua sobra. Mas depois que ora, a oferta muda. A contribuição, você vai dizer não ao marketing do diabo. Em missões, você pode até dar sem amar, mas é impossível amar sem dar. E nós só seremos cobrados pela nossa parte. Amados, nós não podemos dizer que amamos missões se nós gastamos mais com Coca-Cola do que com missões. Nós não podemos dizer que amamos missões se nós gastamos mais com pizza do que com missões. Não podemos dizer que amamos missões se nós gastamos até mais. Isso são dados, irmãos, da Christian Today. Nós, cristãos, gastamos mais com chiclete e bala do que com missões. Nós gastamos mais com produtos de limpeza do que com missões. Nós gastamos mais com produtos de beleza do que com missões. A tua manicure e a tua cabeleireira recebe mais do que o missionário que tua igreja tem no campo de você. Então há alguma coisa muito errada aí, irmãos. Há alguma coisa muito errada. Tem um testemunho meu que viralizou há uns 2 anos, que fala da maior oferta que eu já recebi. Não sei se algum irmão aqui, se alguém assistiu esse testemunho, é um testemunho pronto. A maior oferta. Então, eu vi que 30% sabia, os outros não. Então eu vou contar. A maior oferta que eu já recebi. Eu estava juntando recursos, dinheiro para fazer aquela viagem que eu contei ontem para vocês, para o norte da selva peruana. Eu falei com o pastor e ele disse assim, fale com as crianças durante a EBF. E eu fui falar com as crianças durante a semana e no sábado ele mandou um diácono para passar novamente nessas igrejas e buscar a contribuição desses meninos e meninas. Chegamos nessa congregação, uma congregação de madeira na beira do rio, um lugar extremamente pobre, o esgoto a céu aberto, imenso. A gente tinha que andar por aquela pontezinha de madeira, assim, que vai embora. Eu ali me equilibrando em cima daquela ponte, cheguei na porta do templo, o menino estava me esperando lá. Descalço, calção no meio da canela, uma camiseta muito grande para o tamanho dele. E ele disse assim, missionária, eu tenho aqui a minha oferta. Ele colocou a mão no bolso. Eu disse, amém, meu filho. Estendi a mão para ele, me abaixei para ficar na altura dele. Ele disse, a senhora sabia que meu pai e minha mãe, que meu pai foi embora e deixou eu, minha mãe e meus irmãos sozinhos? Eu disse, não, meu bem, não sabia. Pois é, ele foi embora. A mamãe trabalha numa casa, ela é empregada. Quando ela sai de manhã, ela deixa 10 centavos para mim. Irmãos, isso aconteceu há 20 anos, viu? Ela dá 10 centavos para mim, 10 centavos para o meu irmão, 10 centavos para a minha irmã. A senhora sabe para quê? Eu disse, não, meu bem. Cada um de nós compra um ovo e come com farinha durante o dia. Ela não deixa o ovo porque um come o ovo do outro. Ela deixa o dinheiro. Às vezes eu espero até de tarde para comprar o meu. Aí eu vou, compro, trago, faço fogo. Eles não tinham fogão nem botijão. Faço fogo, cozinho e como com farinha. Quando ela chega da casa dos patrões dela, ela traz numa sacola o que sobrou de lá. Ela coloca essa sacola assim embaixo no chão e a gente come aquilo ali e a gente vai dormir. Aí ele tirou a mão do bolso. Ele fez assim. Eu coloquei minha mão embaixo da mão dele e ele colocou na minha mão 10 centavos, mais 10 centavos, mais 10 centavos. Eu tinha ido lá na quarta-feira. Eu perguntei, meu filho, que dinheiro é esse? Ele disse, eu não comi meu ovo quarta-feira, não comi meu ovo quinta-feira e não comi meu ovo ontem. Eu perguntei, o que foi que você comeu? Ele disse, eu comi farinha, só a farinha. Mas meus irmãos comeram ovo e farinha.
Eu perguntei, por que você fez isso, meu filho? Ele me deu a resposta que nenhum teólogo conseguiria me dar melhor. Ele disse, eu já conheço Jesus. E eu quero ajudar as pessoas que não conhecem Jesus ainda. Ora, se eu já conheço Jesus, nenhum esforço é grande demais. Se eu já conheço Jesus, então Ele é o Senhor completa e inteiramente da minha vida. Agora, se Ele não é o Senhor do meu dinheiro, Ele não é Senhor de nada, irmãos. Como é que eu posso dizer que Ele exerce seu senhorio em apenas uma parte? Irmãos, eu não sabia o que dizer para aquele menino. Eu recebi aquela oferta, eu estava entrando no templo, o Senhor disse, volte, eu vou falar, eu voltei. E o Senhor falou assim, olha menino, assim diz o Senhor teu Deus na manhã deste dia, nunca mais faltará o pão sobre a tua mesa. Hoje eu abro uma janela do céu tão grande que até teus filhos e teus netos ainda comerão da bênção que te entrego hoje. Tua vida mudará. Empresários e políticos baterão na tua porta à espera dos teus favores e tu dirás sim ou não conforme o desejo do teu coração. Mas nunca te esquece que a tua vida mudou no dia em que tu amou aquilo que ama o coração do teu Senhor. Entregue. Ano passado, um engenheiro civil me procurou no Instagram e disse, eu sou aquele menino. Eu trabalho para prefeituras e empresários. Prefeituras e empresas. Ele disse, eu quero lhe dizer que a partir daquele mês, ele disse, eu não lhe procurei antes porque eu não sabia seu nome. Mas o testemunho chegou aqui no meu celular, eu fui lhe procurar e achei. A partir daquele mês, tudo mudou. Meu pai voltou para casa, fomos morar na casa da minha avó. E meu pai e minha mãe trabalharam, conseguiram empregos melhores. Eu me formei, meus irmãos se formaram. E hoje eu estou aqui cuidando, tenho essa empresa. Sou CEO dessa empresa que atende principalmente empresas e prefeituras, conforme o Senhor falou. Empresários e políticos baterão na tua porta. E hoje eu escolho quem eu atendo, porque eu não dou conta de atender todo mundo. Queridos, o Deus das missões é um Deus agradecido. Entregue a Ele aquilo que o Senhor te pedir. Faça uma aliança com Ele, não fica fora desse grande movimento que Deus está fazendo no mundo. E a terceira coisa, irmãos, é ir, orar, contribuir e ir. Não há missão mais ou menos importante. Deus procura testemunhas para Jerusalém, para a Judeia, para Samaria e para os confins da terra, para Grajaú, para o estado de São Paulo, para o Brasil e para os confins da terra. Não tenha medo de arriscar a sua reputação. Talvez você diga, mas eu não sei pregar, ou eu nunca li a Bíblia toda. Conte para alguém quem você era antes de conhecer Jesus e quem você é agora. Conte o que Jesus fez na sua vida. As pessoas não estão querendo uma filosofia, um compêndio teológico. As pessoas querem saber se Jesus é de verdade. Com o teu testemunho, você pode mostrar isso. Seja uma testemunha viva de um Cristo vivo. Transforme o seu Instagram em um púlpito. Transforme o seu TikTok em um púlpito. Influencie essa geração. Amados, eu acordo à noite. Olhe para mim. Eu olho para as minhas mãos. Há uma voz que me chama das profundezas do mistério. E essa voz chama a minha atenção. E eu olho para as minhas mãos e as minhas mãos estão vazias, irmãos. Eu sou uma serva incompetente. Eu sou uma serva que poderia ter feito muito mais e não fez. Eu peço perdão ao Senhor
pelas orações que eu não fiz. Eu peço perdão ao Senhor pelas pessoas que cruzaram a minha vida e hoje estão no inferno. Porque eu não tive tempo, porque eu não criei a oportunidade de tornar Cristo conhecido para elas. Eu peço perdão, irmãos, pelo dinheiro que eu gastei comigo e sem necessidade. Eu peço perdão, irmãos, pelo tempo gasto com aquilo que não resulta em glória para Jesus, com aquilo que não resulta em salvação para ninguém. Nesse momento eu tenho consciência do quão eu sou pequena, falha e incompetente. E eu digo, Senhor, tem misericórdia da minha alma. Porque o Senhor me deu uma responsabilidade. Porque a sentença está sobre mim. E eu sei que eu não estou fazendo tudo o que eu poderia fazer. Eu tenho tanta consciência disso que às vezes alguém me diz assim, irmã Kellen, a senhora não se vai e desce com os elogios, não se vai e desce com os presentes, não se vai e desce. Eu digo, não. Eu sou a pessoa que mais tem consciência de sua miséria. Eu olho para trás, irmãos. Eu sei o que eu poderia ter feito e não fiz. E eu me arrependo todos os dias. Todos os dias eu entrego. Ontem eu me ajoelhei aqui diante do altar, falei, Senhor, eu repito hoje a oração que eu fiz quando eu tinha 19 anos. Eu repito de novo, Senhor. Eu não sei cantar, não sei pregar, não tenho sabedoria para ensinar. Continuo sendo filha de mãe solteira. Continuo morando no interior. Mas, Senhor, mais uma vez eu entrego a Ti a minha vida. Gasta, Senhor. Gasta para a Tua glória. Que ninguém reconheça, recompense, agradeça. Eu não estou buscando isso. Mas eu preciso que o Senhor me gaste. Eu preciso te entregar tudo, Senhor. Tudo. Eu entrego os meus sonhos. Eu entrego os meus desejos. Eu entrego as minhas aspirações. Eu entrego tudo. Ontem eu entreguei aqui, Senhor, tudo. Eu te entrego tudo. Tudo. Recebe-me mais uma vez como o Senhor recebeu há mais de 20 anos atrás. E eu quero te convidar para fazer essa oração comigo. Sentadinho aí como está. Senhor, em oração, Senhor, nós adentramos o Teu lugar nesse momento. Senhor, é uma oração diferente, Senhor, é uma oração de contrição, é uma oração de arrependimento, Senhor. É uma oração sentida, é uma oração de choro silencioso, de lágrimas que invadem os olhos, Senhor, que escorrem pela face daqueles mais sensíveis. Mas há corações, Senhor, que não estão chorando, mas que também estão muito quebrantados nessa manhã. Senhor, nessa oração nós te pedimos perdão, Senhor. Eu te peço perdão. A voz que se ergue é a minha, Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Por não estar empreendendo todos os esforços. Por não estar entrando em todas as portas. Por não estar aproveitando todas as oportunidades. Senhor, me perdoa, Senhor, pela minha vaidade, pela minha carnalidade. Senhor, me perdoa pelo tempo perdido que eu jamais vou recuperar, Senhor. Perdido nas redes sociais, Senhor. Me perdoa pelas horas passadas, meu Pai. Dedicando um tempo que nunca mais vai voltar. Que eu poderia estar dedicando para o Teu reino. E eu estou dedicando ao meu prazer. Senhor, me perdoa pelas orações que eu não fiz. Me perdoa pela militância, Senhor.
que é o trabalho feito sem vida devocional. É aquele trabalho que eu trabalho, e depois me jogo na cama exausto, mas não glorifica o teu nome, porque o meu coração não está em ti. Senhor, me perdoa, Senhor, pelo dinheiro gasto com mais um sapato, mais uma bolsa, mais uma calça jeans, mais um tênis, mais um casaco. Me perdoa, Senhor, pela má administração daquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, pelo que não tenho investido. Senhor, tantos missionários precisando, e eu aqui preocupado com um carro novo, com mais uma casa melhor e maior. Senhor, o Senhor não nos chamou para sermos um sucesso nesta terra. O Senhor nos chamou para servir e dar. O nosso galardão está no céu. Senhor, nos perdoa pelas orações que nós não fizemos, pelo evangelho que não pregamos, pelo esforço que não empreendemos. Nos perdoa, Senhor, por aqueles moradores de Grajaú que estão condenados ao inferno, que morreram sem que eles te conhecessem, porque nós nos calamos, porque levantamos o vidro do carro, porque fazemos de conta que não é problema nosso. Nos perdoa, Senhor, por achar que o evangelho é somente congregar. Nos perdoa pelas divisas, Senhor, pelas divisões. Nos perdoa quando o nosso coração é envaidecido. Não gosta quando o outro prega melhor, quando o outro canta melhor, quando o outro aparece mais do que eu. Nos perdoa pelas perseguições internas, nos perdoa pelas fofocas, pelas intrigas, nos perdoa pela competição. Nós fazemos parte de um mesmo exército, Senhor. Nós temos um só general. Se meu irmão aparece mais do que eu, em algo que realiza melhor do que eu, a glória é do Cordeiro, e eu me alegro com ele. Senhor, eis aqui a nossa vida a partir de agora, Senhor. Alguns têm mais 10 anos, mais 15, mais 20, mais 30, mais 40. Outros são adolescentes, têm mais 50, mais 60 anos pela frente. Mas que esses anos, Senhor, sejam vividos para a Tua glória e para prejuízo do inferno. É o que te peço, em nome de Jesus.